Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma videoaula aí, tá? Videoaula de hoje, já terceiro bimestre, nono ano, são situações problema envolvendo o Teorema de Pitágoras, tá? Como nós já trabalhamos o Teorema de Pitágoras, né? Bastante tempo lá no oitavo ano, vocês são meus alunos aí já do ano passado, não vou contar toda aquela história que já foi falada do ano passado. Esse ano eu vou já direto aí para situações problemas. Vou dar uma relembrada como é que se trabalha com a fórmula do Pitágoras, relembrando aí, e depois nós vamos para o que interessa que são situações problema, tá? Que é o que você tem que saber resolver esse ano, correto? Então, Teorema de Pitágoras pode ser utilizado somente no triângulo retângulo. O que é isso? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? No caso, esse símbolo aqui, um quadradinho com um pinguinho no meio. A primeira coisa que você tem que gravar é saber nomear quem é quem no triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, que nós utilizamos a letra H. Os outros dois são catetos, correto? Então utilizamos o teorema de Pitágoras sempre que temos um triângulo retângulo, tá? Temos os valores de dois lados e queremos descobrir um terceiro, tá? Teorema de Pitágoras. Mais à frente, lá no quarto bimestre, nós vamos aprender a trigonometria, que já não vai ser mais possível utilizar o Teorema de Pitágoras, já são outras fórmulas, correto? Fórmula do Teorema de Pitágoras não muda, isso aqui você tem que decorar, tá? Então é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Copie no caderno, tá bom? Se caso a gente retornar, ou se não até o final do ano, se não retornarmos, nós vamos pedir os cadernos. Então quando eu for apagar, eu vou falar que eu vou apagar. Hora de você dar um pause para você estar copiando aí no caderno, tá? Então vou apagar aí e vou para um exemplo de como trabalha com o Teorema de Pitágoras. Vou usar dois, tá? Que são as duas possibilidades que podem acontecer. Depois eu vou para uma situação problema. Vou colocar dois exemplos aí, que já são os exemplos que nós costumamos a trabalhar, tá? Então tem aí, ó. Tem um triângulo retângulo, correto? Tenho duas medidas, 3 e 4, quero descobrir a terceira medida que eu chamei de x, tá? Pode ser qualquer letra, mas aqui estamos trabalhando com x. Primeiro passo, nomear os lados, tá? Sempre começamos pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o oposto ao 90 graus é o x. Então, nós vamos chamar de h. Os outros dois são catetos. Feito isso, você vai utilizar a fórmula, isso não muda. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora eu vou substituir. Hipotenusa é o nosso x, então vou ficar com x ao quadrado igual cateto ao quadrado é 3 ao quadrado mais outro cateto 4 ao quadrado. Vou resolver isso. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Vou somar, 9 mais 16 dá 25. Lembrando, o quadrado para passar para o outro lado vai passar raiz quadrada. Então eu vou chegar aqui, x é igual a raiz quadrada do 25. Finalizando, chego no valor do x, que será 5. Tranquilo? Tá? Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo,
Vai ser o contrário, agora eu vou dar hipotenusa em um cateto e quero o valor do outro cateto. Vou utilizar os mesmos valores para você ver que é válido, tá, o teorema de Pitágoras. Então, eu vou apagar o 3 agora, colocar o x no lugar do 3, tá? E vai ter que dar 3 no final, senão vai ter coisa errada. Vamos lá, letra B, vou mudar o x de lugar, tá? Vou colocar x no lugar do 3, aqui é o 4 e aqui a gente acabou de achar que é o 5. Então vamos lá. Primeiro passo, nomear. Lado oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Os outros dois são catetos. Vou para a fórmula. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, quem é? É o 5 agora. Cateto é o x. O outro cateto é o 4. Vou calcular isso. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. X ao quadrado, continua x ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Agora, eu que passar esse 16 aqui pro lado de lá, ó. Para deixar o x sozinho. Ele é mais, vai passar menos. Então vai ficar x ao quadrado igual 25 menos o 16. 25 menos 16 dá 9. O quadrado passa raiz quadrada. Aí voltamos no 3. Raiz quadrada do 9 é 3. Tranquilo, pessoal? Deu para relembrar aí? Isso aí a gente trabalhou bastante, tá? O ano passado. Agora vão ser situações problema. Tá? Então, às vezes vai ter o desenho, às vezes não vai ter. Você que vai ter que ler o que está lá em português e fazer o desenho, tá? Para depois criar uma estratégia para a resolução desse problema. Então, vou apagar e passar um exemplo aí de situação problema, tá? Tomar cuidado que, lembrando, né, como nós trabalhamos com raiz quadrada, pode ser que apareçam raízes quadradas que não são exatas, tá? Nesse caso, o exercício vai te dar um valor para você trabalhar com essa raiz quadrada, tá? Então, por exemplo, pode aparecer raiz quadrada do 3 é aproximadamente 1,4, tá? 1,41 e assim por diante, tá bom? Então, vou fazer um exercício aí que vai aparecer isso para você ter noção de como se trabalha. Então, vou apagar.
Pronto aí, pessoal? Então vamos lá, ó. Deu uma situação, um problema aí, bem simples, tá? Para vocês verem como é que trabalhar. Tem diversos tipos, não é só desse tipo, tem diversos outros, tá? Vocês vão ver quando eu mandar a lista aí, vão ter outros. Então vamos ter que marcar aí dias para tirar dúvidas. Então vamos lá, ó. Quero cercar o terreno da figura a seguir. Quantos metros de arame irei gastar? Aí, ó, percebe, ele me deu um valor aqui para ser adotado. Ó, adote raiz do 5 aproximadamente 1,7. Então, provavelmente, em algum momento da situação, vai aparecer o raiz do 5. Quando isso aparecer, eu vou pegar e vou substituir pelo 1,7. O terreno é essa figura aqui. Né? Se eu quero cercar L, eu vou colocar arame em volta do terreno todo. Só que está faltando uma medida. Cadê essa medida aqui? Ó? Eu não tenho essa medida daqui. Tá? Então eu vou chamar de X. Correto? Já descobri aí que isso é um triângulo retângulo, porque está aparecendo o símbolo de 90 graus. Posso aplicar o teorema de Pitágoras. Já chamei aquele lado do terreno de X. Agora eu vou nomear. Quem é minha hipotenusa? Lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então minha hipotenusa é o meu X. Os outros dois lados são catetos. Vou começar aqui e depois vou para lá, tá? Então, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é o x ao quadrado. Cateto é 1 ao quadrado. O outro cateto, 2 ao quadrado. Vou resolver isso daí agora. X ao quadrado copia. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes o 2, que dá 4. 1 mais 4 deu 5. O quadrado passa raiz quadrada. Opa, olha lá o que apareceu, ó. Apareceu a raiz quadrada do 5, né? Então a gente já sabe que isso, tá? Isso vale quanto? 1,7. Correto? Agora é que eu vou resolver o exercício. Ele quer saber quanto de arame eu irei gastar. Então eu tenho que somar todas essas medidas, né? Então vou colocar aqui embaixo, total de arame igual. Vamos lá, né? Eu tenho 1 metro aqui, mais 2 metros aqui, mais 1,7 metros aqui, que foi o X que eu achei aqui, ó, certo? Agora eu vou somar, né? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 1,7 dá 4,7 metros de arame. Tranquilo, pessoal? Isso aí são situações, problemas que envolvem o teorema de Pitágoras. Tem outros? Tem outros. Não vou ficar perdendo muito tempo porque a gente já sabe trabalhar. Os que eu mandarem para vocês, tá? Eu vou tentar mandar já com os desenhos, para vocês não terem tanta dificuldade, tá bom? E é isso aí, tá bom? Fiquem com Deus aí e até a próxima.